O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nesta grande festa dos santos anjos da guarda, nós também somos motivados a voltar um pouco, olhar para a nossa vida. Se Deus, eu falo que Deus ele nos presenteia com os seus mimos, nos dá os grandes presentes. Um destes presentes que Deus nos dá é os anjos da guarda, para que protejam no caminho. E nós já ouvimos que os anjos protegem na primeira leitura, tirada do livro do Êxodo. Toda vez que nós tomarmos as Sagradas Escrituras, e nas Sagradas Escrituras estiver a figura do anjo, o anjo é a presença de Deus, é a presença de Deus. Então, para as Sagradas Escrituras, o anjo é a presença de Deus, que caminhava com o povo, que se anunciou a Maria, que viria o Salvador da humanidade pelo seu ventre virginal, que também curou Tobias das suas enfermidades e combateu o dragão lá no Apocalipse. A presença de Deus. Deus, ele tem as suas maneiras, os seus modos para se manifestar. E ele nos dá a grande graça de nós recebermos presentes e dons que nos ajudam a caminhar no hoje da nossa vida, rumo à vida eterna. Todos aqui querem ir para o céu, não quer? Quem quer ir para o céu aqui? Levanta a mão. Eu quero ir para o céu. E quem quer morrer aqui? Levanta a mão. Para ir para o céu precisa morrer. Como que a gente vai para o céu? Se não morrermos, se não passarmos pela morte. A morte é a nossa passagem para a vida eterna. Se nós não trabalharmos bem a nossa caminhada de fé, não usarmos das armas que Deus nos dá, dos presentes que Deus nos dá no hoje da nossa vida, para que nós possamos caminhar bem aqui e receber como herança futura, passando pela morte, olha, nós não vamos entrar no reino do céu. E outra, ninguém daqui é eterno. Ninguém daqui é. Mas hoje nós somos convidados a olhar para a dimensão humana, necessitada deste Deus, e caminhar segundo a sua vontade, os seus propósitos no hoje da minha vida. Nós estamos iniciando a Semana Nacional da Vida. Nacional da Vida. E como tema, pede-se que fale um pouco da adoção. O adotar com amor, com carinho, para que se torne também filhos. Veja bem, se nós formos falar de adoção, de adotar, nós somos adotados pelo próprio Deus que nos adota. O Filho de Deus, quem que é? Jesus Cristo. Se Jesus é o Filho de Deus, nós vamos nos tornar filhos a partir do Filho Jesus. Então, Deus nos adota. Ele nos adota. Se Deus nos adota, Ele cuida de nós com todo amor e carinho, porque nos tornamos
filhos de Deus. Olha que grande graça que nós já recebemos, gente. Então nós recebemos muitos presentes, muitos mimos de Deus. E às vezes com os problemas, com as dificuldades do dia a dia, vão se ofuscando este pensamento, vão se ofuscando as manifestações de Deus e nós não conseguimos ver. E é muito menos viver aquilo que Deus nos pede. Moisés foi adotado pela rainha do Egito. O livro do Êxodo. Se nós tomarmos o livro do Êxodo, nós vamos perceber que Moisés foi colocado num cesto, colocado no rio, e a rainha do Egito adotou Moisés. Veja que interessante. Quem foi Moisés? O libertador do povo de Israel. E olha como é que Deus usa. Olha como é que Deus nos dá a capacidade para agir conforme sua vontade. Por isso nós temos que abrir o nosso coração e aceitar os mimos de Deus. E aceitando os mimos de Deus, fazer com que aconteça na nossa comunidade a grande graça do reino dos céus. Jesus vai dizer assim no Evangelho de São João, lá no capítulo 10. Pai, que todos sejam um como eu e tu somos um. Quando Jesus diz isso, Ele nos coloca no seio paterno do Pai. E aí o Pai nos carrega como filhos, porque nós somos criados à sua imagem e semelhança. Portanto, nessa semana do qual nós estamos falando da defesa da vida, e a defesa da vida ela deve ser defendida desde a sua concepção até sua morte natural, nós já sabemos disso, estamos carecas de saber disso, porém, ainda há dúvidas no coração de algumas pessoas. E por isso que nós devemos rezar, pedir a proteção dos anjos também para elas, pedir a graça do entendimento de Deus para essas pessoas, e que nós também, como cristãos autênticos, batizados, possamos também testemunhar esta grande graça na defesa da vida, levar esta mensagem de amor de Jesus Cristo. Se Ele se declara o caminho, a verdade e a vida, por que nós não podemos entrar neste caminho, buscar a verdade e a plena vida com Ele? Então vamos fazer esse propósito para nós nessa semana, voltar à nossa realidade, voltar à nossa vida justamente para aquilo que Deus nos pede. Deus só nos pede uma coisa, que nós possamos nos amar. E a atitude de amar é uma atitude de servir os nossos irmãos e irmãs. Estou preparado para isso? Se não, ainda há tempo, que eu possa olhar para a minha dimensão humana, ver que sou pecador, necessitado da misericórdia, mas que tenho as grandes graças de Deus na minha vida, os anjos, os santos, que intercedem por nós, e peçamos a intercessão de São Benedito, para que olhe por cada um de nós e possamos caminhar bem nesta vida, para fazermos a nossa passagem e a garantia para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.